Olá pessoal, tudo bem? Olha só, eu tô aqui com esse retalhinho que a gente fez essa bainha na galoneira aqui no último vídeo, né? Que a gente fez a básica manga longa. Pra quem não assistiu, vou deixar aqui no card e aqui na descrição, junto com outras dicas de costura e artesanato. Dá uma olhadinha ali pra você que ainda não assistiu. E então, a ideia é a gente fazer a bainha, né? Ao invés de fazer na galoneira, fazer na reta industrial e na reta doméstica também. Então, com esse retalhinho de malha tricô, tá? Eu vou estar fazendo a bainha. Antes de fazer a bainha, eu fiz um chuleio simples, tá? Fiz um chuleio simples. A dica aqui é sempre deixar o chuleio bem soltinho, porque aí a gente estica assim, ó, e ele não arrebenta. Então, a regulagem do ponto pro chuleio aqui em um tecido só seria bem soltinho. Aí você tem que regular o ponto e ir testando. Vai testando até que o ponto fica bom. É assim que a gente testa o ponto. Aqui eu tô usando uma linha 120. Vou usar rosa para vocês conseguirem ver bem aqui no tecido. E antes de fazer, eu já testei várias vezes, ó. É assim que eu faço para regular o ponto. Eu pego um pedacinho de tecido, passo uma costura e vou testando. Eu fico puxando assim. Eu puxo o tecido para ver se não vai arrebentar o ponto. Que quanto mais apertado, mais o ponto segura, né? Segura o tecido e quando a gente estica a malha, o ponto arrebenta. E sempre tem que tomar cuidado também para não ficar muito frouxo, né? Quando fica muito frouxo, fica aqueles pontos de linha saindo fora do tecido. Também não é legal. No meu caso aqui, ele não tava tão ruim, mas eu fui soltando o ponto, e aí eu achei que ficou melhor. Como é que eu faço pra soltar o ponto? Aqui nessa rodinha, ó, nessa catraquinha. Quanto mais pra fora eu deixar a catraquinha, né, essa porquinha no caso, quanto mais pra fora eu trouxer ela, mais folgado vai ficar aqui nessa catraca. Nessa catraquinha aqui, que a minha é bem apertada, por isso que eu soltei bastante. Então, quanto mais eu soltar ela, mais eu vou afrouxar o ponto. E embaixo também, né? Quanto mais frouxinho, melhor, pra costurar em malha. Então, vamos fazer aqui a nossa bainha. Primeira dica é sempre deixar o espaço de tecido maior pro lado esquerdo da máquina, onde você tem mais mesa aqui pra trabalhar, ó, tá vendo? E deixa essa parte direita da máquina aqui mais livre, então você vai virar a sua roupa pro lado esquerdo e a sua bainha vai ficar aqui do lado direito, ó. Daí você vira pra dentro aqui o tanto que você quer fazer a bainha, né, a barra. E tanto você pode tá costurando aqui, né, do lado do avesso, quanto do lado direito. Daí você vai virar aqui, né? Eu gosto de fazer mais desse lado onde eu não consigo ver, porque geralmente o ponto da máquina fica melhor na parte de cima onde a gente costura, né? Às vezes embaixo fica aquelas bolinhas, ou acontece alguma coisa que o ponto não fica tão legal. Então, quando a gente faz desse jeito, ó, a gente tá costurando a parte de cima no avesso, certo? Então, a parte da bobina vai ficar aqui embaixo no direito da peça. E quando a gente faz ao contrário, quando a gente faz assim, quando a gente não consegue ver, né, a parte lá de baixo, o ponto mais bonito fica em cima. Então, eu gosto de fazer desse lado. Só porque é mais difícil porque a gente não consegue ver, né? Tem que fazer meio que a olho. Mas então, eu vou fazer desse lado aqui, que é mais fácil pra vocês acompanharem, tá? Ó, eu virei o tamanho da minha bainha. Coloco aqui. Ah, mais uma coisa, eu tô usando um calcador de silicone. É aquele pra costurar couro fake ou couro, né? Que ele não repuxa tanto o tecido. Então, eu vou usar esse calcador. Vou colocar aqui em cima do meu chuleio. Ó, a agulha em cima do chuleio. Posso colocar um guia aqui pra mim seguir, ó, um guia de imã. E aí, eu vou seguindo mais ou menos. Eu coloco aqui o meu chuleio junto com o calcador e sempre vou seguindo aqui sem deixar passar do guia.
E assim ficou a bainha, a barra. Então aqui tá a nossa bainha, feita na reta industrial e feita na galoneira. Aqui, ó, foi um pedacinho de couro fake que eu já testei a máquina pra mim fazer aquela calça, né? A calça de couro preta. É o mesmo tecido, só que em outra cor. Então, eu já testei aqui o ponto que a regulagem vai ser a mesma que eu usei pra fazer a bainha. Então, eu já vou usar essa regulagem pra fazer a calça depois. Se você não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar aqui no card, aqui na descrição, o vídeo da calça de couro que a gente cortou pra em breve a gente fazer, certo? Então eu vou usar essa mesma regulagem, só vou trocar a linha de rosa pra preto. Bom, aqui na máquina doméstica, eu também já tinha feito, aqui no meu primeiro retalhinho, ó, essa linha em amarelo foi a que eu fiz aqui na máquina doméstica. Aí eu fiz a primeira vez e achei que já ficou super bom o ponto, como já estava regulado. Então eu vou mostrar para vocês qual é a regulagem que eu vou usar. A máquina que eu tenho doméstica é essa aqui, ó, Brilhance da Singer, tá? Aí eu vou usar o ponto reto, que é o 00, ó, 00. E na regulagem que já vem padrão, né? Esse aqui seria o tamanho do ponto, aliás, aqui, ó, o tamanho do ponto, 2,5. E aqui seria onde eu mexi pra ficar a agulha mais pertinho do calcador do lado de cá, ó. Porque a agulha, quando eu mexo aqui, ó, quando eu mexo aqui nesses dois botõezinhos aqui do direito e pra esquerda, ó, aumentou, vai aumentando, certo? O que que acontece aqui, ó? Quando eu tô aumentando, a agulha vem pro lado direito. Ó, tá vendo que a agulha tá mexendo pro lado direito? Ó, aqui ficou no 6. Agora eu vou voltar diminuindo o ponto. O que que acontece? A minha agulha vai vindo pra esquerda, ó, tá vendo? Então, eu tava na regulagem 1,5. 1,5 não, 0,5, que é a última regulagem. Ou seja, ela ficou bem pertinho aqui do último buraquinho do calcador. Por quê? Porque quando a gente deixa a agulha aqui no meio, ela fica... o tecido fica enrolando aqui nesse valinho do calcador, sabe? Então, quando eu coloco a agulha lá, o tecido fica mais preso e não fica enrolando tanto. Vocês vão entender a hora que eu começar. Então, aqui eu tô com um outro retalhinho, né? Também passado chulé, igual aquele outro. Vou fazer da mesma forma. Virei aqui a minha bainha. Minha barra, né? A outra coisa. Aqui, ó, na chapinha do dente, tem alguns risquinhos, estão vendo? Eu sempre tento deixar a minha bainha em algum desses risquinhos. Por exemplo, vou deixar naquele maior ali, ó. E daí eu vou seguindo esse maior. Eu também posso colocar o meu guia aqui, né, alinhado com esse risquinho. Vou fazer isso. Ó, eu vou pegar o meu guia, vou colar ele aqui alinhado com aquele risco maior, que é onde eu vou encaixar a minha bainha. Minha barra, né? Então, eu coloco aqui a distância da barra que eu quero, encaixo aqui no meu ímã
E sempre tem que estar a agulha em cima da barra, né, ó. A minha aqui tá saindo fora. A minha agulha vai ficar fora da barra. Então, eu vou trazer o meu imã pro risquinho, o próximo. Pro próximo risquinho. Que aí a minha barra vai ficar um pouquinho menor. Abaixo o calcador, né? Sempre eu tenho que segurar a linha aqui no início da costura. Olha só, ainda tá querendo entrar o chuleio pra dentro do calcador. E aí, assim, vai fazer o meu ponto cair, cair, cair. Ó, eu aconselho vocês a sempre deixar o chuleio pra fora da linha, ou seja, a gente vai costurar dentro, ó, em cima da linha do chuleio. Vocês estão percebendo? Porque se eu deixo o meu chuleio aqui nesse vão aqui do calcador, ele começa a vir cada vez mais pra cá e vai enrolando tudo aqui no calcador. Então, quando o calcador tá bem em cima do chuleio aqui, ó, e a minha agulha fica pra fora, fica mais fácil de costurar. Outra coisa, o meu ponto aqui, ó, o meu ponto aqui tá entre o 0 e 1, que foi aonde... Aqui na minha máquina, né, com essa linha, que também é 120, ficou bom. Não ficou tão frouxo e também não ficou apertado. Você tem que testar isso também, aí no seu tecido, porque isso muda de tecido para tecido. Então, antes de fazer na peça, você vai pegar aquele retalhinho, né, e vai testar os pontos. Você testa no 2, testa no 3, testa no 1... até ficar bom. Aqui o meu já tava bom na primeira, por isso que eu não fiz muitas. Mas o rosa, olha quantas vezes eu passei pra acertar o ponto. É isso que você precisa fazer aí também, tá? Ficar testando, testando todas as regulagens até acertar. Agora aqui a gente vai segurar a linha pra começar, porque senão ela pode ir pra baixo e enrolar. E aqui eu vou seguindo, sempre deixando o meu chuleio pra fora da agulha. Ou tá querendo enrolar, né? Então, eu levanto um pouquinho, puxo o tecido de baixo, abaixo o calcador novamente, sigo. Ó, eu consegui costurar bem perto do chuleio, né? Pra não ficar aquela aba tão grande aqui da bainha, embaixo. E sem ficar enrolando lá no calcador. E aqui a parte de cima. Quando eu puxo, não arrebenta. Ele tem uma certa elasticidade, porque o ponto não tá tão apertado. Como é que eu faço pro ponto não ficar tão apertado? É nessa regulagem aqui, ó. Quanto maior o número aqui no meu, mais apertado ele fica. Quanto menor, é menos tensão, né? É a tensão aqui. Então, a tensão do ponto tem que estar bem frouxinha. E a mesma coisa ali embaixo na bobina. Também não pode estar tão apertado para costurar em malha. Mas isso depende de cada tecido. Então, sempre você vai ter que testar no tecido que você vai costurar, certo? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal para assistir outros vídeos de costura, artesanato e te espero lá no próximo.